Alô, alô, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Como vai? Estamos encerrando mais uma semana, né, de estudos, graças a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou com a graça de Deus. E a nossa aula de religião, vamos fazer uma síntese do que nós estudamos, do que nós falamos durante essa semana, tá certo? Então, pegue lá o seu livro de ensino religioso, abra na página 44 e 45, tá certo? E nós vamos recapitular aí o nosso estudo, tá certo? Bom, nós vimos a história, né? No decorrer dessa semana, eu contei para vocês na nossa aula Zoom a história aqui de um jovem, né? Que Deus pediu a ele que alertasse o povo de Judá dos seus pecados, dizendo que por causa deles todos seriam levados cativos à Babilônia. E o nome dele era Jeremias. Quando Deus designou essa tarefa a Jeremias, ele era muito jovem. E aí ele pensou, né? Ele pensou em desistir, ele achava que ele não era digno dessa tarefa, pelo fato dele ser muito jovem. E sabe, crianças, naquela época, as pessoas que eram chamados por Deus para falar, né, para advertir o povo contra os seus pecados, eles eram torturados, eles eram maltratados, eles sofreram muito. E Jeremias, ele ficou pensando, gente, não vai ser fácil essa tarefa. E ele pensou em desistir. Mas quando Deus, ele chama as pessoas para a sua obra, para fazer a sua obra, ele os capacita. Não importa quem seja, se é alguém que tenha um grau de instrução elevado ou menos, né, menos instruções, mas ele capacita essas pessoas a falar em nome dele. E Jeremias, ele aceitou o desafio. Ele transmitiu a mensagem ao povo. Lá em Jeremias, no livro de Jeremias, página 27, capítulo 27, versículo de 5 a 7, ele escreveu ali algumas orientações que Deus o incumbiu de levar às pessoas. Vamos ler qual foi essa mensagem que Deus falou? Olha só, ele disse o seguinte: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra. E aí, olha só a mensagem de Jesus. Agora, diante do que nós lemos aqui, que está lá no capítulo 27 de Jeremias, versículos 5 a 7, você vai escrever a orientação que Deus incumbiu de levar às pessoas. Talvez você já tenha escrito aí, né, no seu livro, tá certo? Essa orientação. Então, eu vou dar um tempinho, tá bom? Que você responda essa atividade aí, o seu entendimento, tá certo? Ok, então, se você respondeu, tá certo? Vamos lá para a próxima
na atividade da página 45. Tudo bem? Já conseguiram abrir aí? Na página 45? Beleza, então, vamos brincar aqui, né, de cruzadinha. Então, as cruzadinhas aí que estão na vertical, eu vou te dar as dicas aí. O que tá em número 1, tá certo? Fala o seguinte: país que dominou o povo hebreu. Tá? Qual foi o país que dominou o povo hebreu? Olha só, para ajudar vocês a responderem essa atividade, vou dar uma dica aqui. Primeiro eu vou contar essa história, eu vou relembrar vocês porque eu já contei essa historinha anteriormente, mas eu vou repetir a história. Como eu havia contado no início, Jeremias, ele era um profeta que vivia na terra de Judá. Ele foi chamado por Deus quando ele era bem jovenzinho, tá certo? Então o Senhor já o havia escolhido antes mesmo do seu nascimento. Exatamente, ele ainda estava na barriguinha da mãe dele quando Jesus havia o escolhido, tá certo? Então, por ser muito novo, Jeremias achava que não teria capacidade para um trabalho dessa natureza. Mas Deus disse que estaria com ele e colocaria em sua boca as palavras necessárias. Naquela época, o povo ele andava afastado dos caminhos do Senhor. Muitos profetas já haviam alertado as pessoas sobre os problemas, daquela época. Por causa dos muitos pecados, do povo de Israel, Deus incumbiu Jeremias de anunciar aos hebreus o que estava por acontecer. Eles seriam dominados por estrangeiros, isso mesmo. Suas terras seriam destruídas e todos acabariam cativos em uma terra distante e desconhecida. E foi exatamente isso, tá? Então muitos não acreditaram e até zombaram de Jeremias quando Jeremias falava essas coisas. E aí, todavia, ele insistia em transmitir o que Deus lhe mandava. Toda vez ele falava a mesma coisa. E por essas notícias ele foi chamado de, sabe de quê? O profeta da desgraça. Nossa, que pesado, né? Em decorrência disso, Jeremias ele passou a ter muitos problemas. Um dia ele foi arrastado e levado aos príncipes da cidade, mas alguns amigos o defenderam. Em outra ocasião, bateram nele e o deixaram preso por uma noite. Na tentativa de fazer ouvir o profeta, escreveu em um rolo, isso mesmo, um rolinho, tá? O que aconteceria com o povo. Então ele registrou e escreveu tudo bonitinho o que iria acontecer com o povo e solicitou a Baruque, isso mesmo, que Baruque lesse a mensagem na casa do Senhor. Porém, olha, vamos prestar bem atenção na historinha para vocês poderem responder essa cruzadinha. Porém, o rei Zedequias, quando soube, mandou queimar o manuscrito. Foi tudo aquilo que Jeremias havia escrito no rolinho, o rei Zedequias mandou queimar. Posteriormente, Jeremias foi colocado em um buraco fundo e ficou atolado na lama. Exatamente, jogaram ele num buraco cheio de lama. Um servo do palácio, preocupado com ele, pediu ao rei que o tirasse daquele lugar. Entretanto, o profeta ficou preso até o dia em que os soldados de Babilônia atacaram a cidade e o dominaram. Para sua surpresa, ele foi solto pelos inimigos, pois o rei de Babilônia, sabendo de suas profecias e de sua coragem, admirava-o e respeitava-o como mensageiro de Deus. A missão de Jeremias foi muito difícil, mas ele aceitou.
Crianças, nós também podemos ser chamados para a missão desafiadoras, sabe? Mas nós não devemos nos preocupar com a idade ou a falta de experiência. Deus, ele está longe de você, ele não está longe de você, tá certo? E ele conhece suas necessidades e ele está pronto para guiá-lo. Então, nunca sinta-se que está sozinho, né? Que você não tem capacidade de fazer certas coisas, né? Certos desafios que vêm, não sinta-se que você é incapaz, porque Deus, ele capacita, tá certo? Então, essa é a história. Então, através dessa história, conseguiram captar aí a mensagem e vendo e respondendo as cruzadinhas? Perfeito. Então, vamos lá ver se você conseguiu acertar. Isso, a primeira cruzadinha da vertical é Babilônia. Correto, você acertou? A segunda, o nome do rei foi Baruque. Tá certo? E o nome do amigo, né? Do amigo que Jeremias solicitou, né? Que levasse o manuscrito, foi Baruque, tá certo? E o terceiro, tá? Era o sacerdote, tá certo? O quarto, se você escreveu aí, libertou, está correto. E o quinto, que foi o rei Zedequias, que mandou queimar, né? Os rolos. E o sexto são rolos, né? O nome do objeto aí que o rei Jeremias, que o profeta Jeremias escreveu, era em rolos, tá certo? E o próximo, ele foi jogado aonde? Num poço cheio de lama, não foi isso? Muito bem. E a última, né? Que nós vimos aí. E que é a oitava, né? Que foi em Judá, né? A nação a qual Jeremias pertencia. Jeremias pertencia ao povo de Judá. Tudo bem até aí? Perfeito. Então, com suas palavras agora, você vai usar suas palavras diante de tudo que nós falamos, diante da história que eu contei para vocês aqui. Você irá escrever aí, tá certo? Jeremias era leal a Deus e demonstrava isso por meio de suas palavras e ações. Como você pode expressar a sua lealdade ao Senhor? Tá? Então, você irá escrever por suas palavras aí, tá certo? Como você poderia expressar a sua lealdade ao Senhor? E por suas ações, né? As suas ações. Como você poderia expressar a sua lealdade ao Senhor com suas ações? E a quarta é de que forma podemos servir a Deus e aos outros. Beleza? Então, essa foi a nossa atividade, tá certo? Da nossa história de hoje, que nós falamos sobre o profeta Jeremias, ok? Então, até a próxima aula, até segunda-feira, né? Tenha um ótimo final de semana com a companhia do Papai do Céu, que Deus possa estar os conduzindo, os protegendo, tá certo? E tenha um feliz sábado na presença do Senhor. Amém. Tchau, tchau.